Bom dia, pessoal. Vamos continuar então a nossa aula. Tá? Bom, nós paramos aqui no cálculo da carga do canal, não é isso? Tá? Então, só recapitulando, você tem um canal, né, do dispositivo, certo? Né? Aqui tem um layer semicondutor, perdão, de isolante, certo? Isso aqui é o gate, source e drain. Esse cara aqui é mais, né? E nós sabemos, nós estamos na região, a gente está tratando a região linear nesse momento, né? Então, ele está essencialmente preocupado somente com o comportamento dele como um resistor. Tá? O canal ele é formado aqui embaixo, né? Nesse momento a gente tem quantidade de portadores minoritários sendo atraídos para essa interface, porque a gente está falando que a gente está com VGS maior do que VT, certo? Nós estamos tratando aqui, não sei porque ele às vezes faz isso. Nós estamos tratando aqui nessa região aqui, né? Você tem VDS, IDS, e nós estamos com a curva aqui nesse ponto, certo? Ok? Bom, então a gente tem que fazer algumas etapas aí para poder calcular essa corrente. Né? No fundo, o que nós queremos é calcular a corrente IDS, certo? Que foi assim. Né? Então o que a gente quer é calcular IDS como uma função de VDS e VGS, as tensões dos dispositivos, certo? Tá? Bom, muito bem. Em sendo assim, a primeira coisa para calcular a corrente, né? Você para calcular a corrente, você precisa calcular carga sobre unidade de tempo. Né? Carga sobre unidade de tempo. Tá? E o que a gente estava fazendo nesse ponto aqui, era determinando na última aula isso aqui, essa carga. Tá? Então, eu vou dar uma recapitulada para vocês, mais ou menos no ponto que a gente chegou. Né? A gente sabe que a carga nesse canal, tá certo? Então, no ponto que a gente chegou, a gente estava calculando a carga no canal. A carga no canal é C vezes a capacitância, vezes a tensão, certo? Tá? Então, só retomando, deixa eu voltar um pouquinho aqui no slide anterior. A carga no canal, a capacitância vezes a tensão, tá certo? Tá? E destacando alguns fatos, né? Porque essa capacitância é essa capacitância daqui. Nós estamos falando de um capacitor que fica aqui, ó, né? De um lado ele tem VG, né? Esse capacitor. De um lado ele tem VG aplicado, do outro lado ele tem um VC, onde C é algum ponto, tá certo? É o ponto médio, aqui a tensão média nesse canal, certo? Tá? Legal? Então a gente sabe o seguinte, primeiro, que essa tensão V é VG menos VC, perdão, estou muito mal posicionado, VG menos VT, tá certo? Na realidade é um pouco mais do que isso, né? É VGC menos um VT minúsculo, VT threshold. Porque se você não tiver uma tensão de gate canal, certo, maior do que VT, o dispositivo não conduz. Então não vai haver formação de carga, certo? Você não vai cair em uma região de inversão. Tá? Então você precisa ter esse VT. Então as interrogações começam a aparecer o seguinte: quem é esse cara? Nós precisamos calcular ele, certo? Tá? Bom, a capacitância do óxido é muito fácil, né? A gente fez isso na última aula, tá certo? Tá? Capacitância é εA sobre D, né? O epsilon é um epsilon ox, né? Que é o isolante. O A é o W vezes L, porque a gente está falando de um dispositivo que tem as seguintes dimensões, né? Ele tem W aqui, né? Certo? E L de comprimento aqui, certo? E o D é a espessura do óxido, né? Então a gente tem uma espessurazinha aqui de thickness em inglês, ox, tá? Então isso aqui é ox. Né? E isso aqui a gente chegou à conclusão, né? Conclusão não, nós definimos, né? Que esse epsilon Tox é Cox W vezes L. Tá? Então essa capacitância, essencialmente, ela depende somente das dimensões WL e CO. Ok?
Então, o que está faltando aqui para a gente, só recapitulando, a gente precisa calcular essa carga. Calcular a carga, a gente tem que calcular então esse VGC, certo? E lembrando que a gente tem que reportar esse VGC em relação a VDS e VGS, que é isso que a gente vai no final. Tá? E em seguida, posteriormente, a gente vai calcular a variação de tempo para essa carga se deslocar no canal. Tá? Então vamos lá. Deixa eu tentar as primeiras anotações aqui. Tudo bem? Bom, então, nós temos V igual a VGC menos VT, certo? Tá? E a gente sabe que VGC, no fundo, então, vai ser um VG menos uma tensão média naquele canal. Né? Então, recapitulando, o canal lá, tá certo? Aquela tensão, ela está, se vocês devem estar lembrados, isso aqui está cravado em ground, né? Tá certo? Source. Né? E essa tensão, ela vai variar de um valor mais alto, aqui, não é isso? Certo? Aquela que você tem uma tensão VD, aplicada, aqui VG. Então você vai ter uma tensão mais alta aqui, né? Certo? Tensão mais baixa aqui, né? Certo? E aí, o campo elétrico está em que direção? Ele está de direita para esquerda ou de esquerda para direita? Hein? Direita para esquerda, né? Sai dos portadores mais, né? Certo? Tá? Então, o campo elétrico está apontando para cá. Tá certo? Se lembram? Os elétrons sobem em campo elétrico, não é isso? Certo? Eles vão para o fluxo do campo elétrico. Tá certo? Tá? Não é isso? Certo? Bom, então você tem um campo elétrico aí, só lembrando disso aí, tá certo? Tá? E aí, à medida que você vai se afastando desse campo elétrico, o que acontece com a tensão? Tensão em campo elétrico por unidade de tempo, né? Por unidade de comprimento, não é isso? Certo? Tá? Então você tem uma tensão que está subindo no sentido contrário, tá certo? Tá? Então ela vai estar maior aqui do que aqui. Puxa vida, esse negócio é muito chato. Tá. Bom, então a pergunta é, então, você tem uma tensão que está aqui, ela está variando aqui, ó. Certo? E essa tensão, em qualquer ponto aqui, ela vai estar variando, mas ela está variando muito pouco, certo? E aí a hipótese que a gente tem é que ela varia de uma forma linear, justamente porque está numa região linear ali de comportamento, certo? Tá? Então, à medida que você vai se afastando do dreno, essa tensão vai diminuindo de uma forma linear em relação à distância que você está do dreno, certo? Tá? Bom, muito bem. Então, se ela está variando, você tem que calcular. Esse VC é alguma coisa média, tá certo? Então, o que é esse VC, né? Certo? Esse VC, ele vai ter um valor numa extremidade aqui que é VD, na outra extremidade aqui ele vai ser VS. Então, ele vai ser VD mais VS sobre 2. Estou calculando o valor médio. Essa é a hipótese de Shockley que deu. É o que chamado de hipótese de canal gradual. O canal varia linearmente, gradualmente a tensão. Certo? Tá? Não é outra função que não seja função linear. E aí, se você tem uma função linear, você quer obter a média das tensões, uma variação de tensão linear, você quer obter a média das tensões, você tem que, no fundo, fazer a média dos dois extremos. Certo? Bom, então você tem então VD sobre 2 mais VS sobre 2, tá certo? Tá? E aí você pode brincar aqui, né, de acrescentar VS sobre 2 e remover VS sobre 2, tá certo? Tá? Bom, se você faz isso aqui, você vai, vamos ver aqui, você vai ter, você vai sumir com isso aqui, tá certo? Tá? E aí você vai ficar com VD, não, perdão, você não vai sumir, né? Você fica com VDS sobre 2 mais VS sobre 2. Tá certo? VS, perdão. Tá? Bom, substituindo esse 2 aqui de volta em 1 aqui, tá certo? Aqui você vai ter que VGC é igual a VG menos VS, VDS, menos sobre 2, menos VS. Isso vai te dar VGC igual a VGS menos VDS sobre 2. Se eu tiver feito nenhuma continha errada. Tá ok? Bom, mas isso aí tudinho é só o VGC, né? Então, o nosso V, a nossa tensão lá, certo? Tá? Ela vai ser, então, o quê? Vai ser VGC, VGS menos VDS sobre 2, menos VT. Isso vai te dar VG
VGS menos VT menos VDS sobre 2. Certo? Então, essa é a tensão, isso aqui é o valor importante para a gente, tá certo? Tá? Porque esse valor vai me dar exatamente quem é essa tensão aqui que eu estou querendo. Tá certo? Tá? Que é o V. Bom, e agora eu já tenho o C também. Então, eu tenho condição de calcular a carga, tá certo? Né? Então, a minha carga, ela vai ser, deixa eu ver certinho. Então, a minha carga vai ser, então, finalmente, né, voltando aqui para a nossa carga vai ser Cox WL, né, que é a capacitância, vezes VGS menos VT menos VDS sobre 2. Certo? Tá? Isso aqui é um resultado importante que você tem que guardar, né? Por que você tem que guardar? Porque agora eu já tenho isso aqui, agora eu tenho que partir para calcular esse sujeito aqui. O quanto eu tenho uma carga dependendo apenas das tensões, né? Que é o que eu queria. Carga dependendo apenas de tensões e WL são dimensões, tá? Então são praticamente constantes esse primeiro termo aqui. E o segundo termo, a segunda coisa que eu já tenho então a carga sendo expressa como são das tensões, eu preciso agora calcular a variação de tempo que essa carga se desloca, certo? Tá? Ok? Bom, então vamos lá, a gente tem aqui agora calcular o tempo que essa carga se desloca. Vamos ver isso aí então. Então eu tenho que calcular aquele T, aquele ΔT que eu vou por definição chamar de T somente, certo? Tá? Eu preciso calcular o tempo que essa carga vai estar deslocando. Bom, então vamos lá. Para calcular tempo de um portador minoritário, de um elétron, eu vou ter que associar isso com o quê? De onde é que eu posso tirar isso aí? O tempo tem a ver com distância e velocidade. Né? A distância eu tenho, que é o comprimento do canal que o elétron vai atravessar, e a velocidade dele eu não tenho, é uma coisa que eu não conheço. Então o que a gente precisa calcular nesse ponto aqui é a velocidade com que esse elétron se desloca. Certo? Bom, a velocidade com que o elétron se desloca, ele é dado por uma constante chamada mobilidade, N do elétron, vezes o campo elétrico. Certo? Tá? Então é uma função, você pega o campo elétrico e multiplica ele por um termo chamado mobilidade. A unidade dessa mobilidade, tá certo? Tá? Então a velocidade é metro por segundo, né? Vocês sabem que é metro por segundo. E a dimensão dessa mobilidade, ela é algo do tipo metro quadrado por volt por segundo, né? Então, o quanto de área, tá certo? Esses portadores se deslocam para cada volt que você coloca aplicado nas duas extremidades e a cada segundo. Certo? Tá? Então é por metro quadrado. Você calcula porque corrente é uma seção reta, né? Seção reta. Então, no fundo, desculpa, essa velocidade aqui vai ser metro quadrado por segundo, né? Tá certo? Porque se o campo elétrico é volts, você vai cancelar volts e vai dar metro quadrado por segundo. Ou seja, é a velocidade da seção reta por segundo. Certo? Quantos elétrons passam numa seção retinha de tantos metros quadrados por segundo? Certo? Obviamente aqui não está falando de metros quadrados, está falando de bico quadrado. Tá? Vocês estão entendendo isso, né? Eu tenho uma seção reta aqui, tá certo? Os meus elétrons estão se deslocando. Através dessa seção reta de 1 metro quadrado. Tá? Então, aqui eu estou falando, então, eu tenho 3 elétrons se deslocando por metro quadrado. Para cada volt que eu aplicar nas extremidades aqui, ó, entre dreno e fonte, para cada segundo. Certo? Muito bem. Então, essa mobilidade é uma característica do material. Ela tem a ver com a rede cristalina construída, porque os elétrons vão bater naqueles íons fixos, certo? Tá? Vão se desviar dos campos, digamos, das atrações ocorridas por aqueles íons, tá certo? Tá? Das repulsões que aconteceram em relação a eles. Né? Muito bem. Então, a gente precisa calcular, quer dizer, se eu já tenho a velocidade, que é o que eu quero, tá certo? Tá? Eu preciso calcular, então, o campo elétrico. Tá certo? Para ter, então, a velocidade, e aí, de posse da velocidade e de posse do comprimento, eu tenho a velocidade sobre o comprimento sobre velocidade, perdão, eu tenho o tempo que eu desejo. Tá? Muito bem. Então, quem é o campo elétrico? Né? O campo elétrico a gente sabe que é o quê? O campo elétrico é volt por tensão por aplicada por comprimento, certo? Tá?
né? O quanto de variação de volts você tem numa determinada unidade de comprimento. Só que essa tensão que você está aplicando é a tensão entre dreno e fonte, né? Que é isso que a gente está se referindo. Então, aqui é VDS. Opa, já apareceu uma coisa que eu queria, né? Eu quero reportar o meu tempo também em relação a VDS e VGS, tá certo? Isso é o que a gente calcula a corrente. Vezes o L, tá certo? Tá? Muito bem. Então, se eu substituir isso aqui em cima, né? Pegando bom, e o L? Quem é o L? Certo? Tá? O L, bom, o L é constante, certo? Tá? De modo que se eu substituir esse número 2 aqui em 1, tá certo? Eu vou ficar então com o quê? Vou ficar com a velocidade, vai me dar a mobilidade, uma constante, né? Vezes VDS sobre L. Tá? Não é isso? Muito bem. Então, eu já tenho então o que eu queria, né? Isso aqui permite que eu tenha a velocidade como função apenas de coisas conhecidas, né? VDS é uma das coisas que eu quero, uma das variáveis que eu quero reportar em relação ao tempo, né? Então, lembrando aqui, né? Quer dizer, lembrando aqui antes, a gente sabe que o tempo vai ser a distância, que é o L, dividido pela velocidade. É isso? Certo? Tá? Então, eu posso pegar essa equação 3 agora e substituir essa velocidade aqui, certo? Aqui embaixo. Tá? Então, isso vai me dar aqui em 4, tá certo? Em 4, o que vai acontecer então? O tempo vai ser igual à distância dividido pela velocidade. Velocidade é mn, VDS sobre L, certo? Tá? Isso vai me dar o quê? Confirmando que está tudo certinho, tá? L quadrado, mn, VDS. Certo? Em outras palavras, o que isso aqui está me dizendo? Isso aqui está me dizendo que se eu aumentar essa tensão, quanto maior for a tensão VDS que eu aplicar nos extremos, mais rápido os elétrons vão andar, né? E aí, tensão mais alta dividido por L quadrado dividido por tensão mais alta, o T vai ser menor. Certo? E note também que esse T é dependente também do comprimento do canal. Se o comprimento do canal for pequenininho, o L, tá certo? Tá? O elétron passa mais rápido por ele, de uma forma quadrática, e você vai ter um tempo de resposta de transistor maior. Certo? Isso depende também dessa mobilidade desse material. Se esse material tem uma mobilidade alta, tá certo? Tá? A capacidade de deixar passar elétron por seção reta muito grande, esse tempo também vai ser menor. Tá? Muito bem, então agora eu tenho duas equações importantes. Eu tenho essa, certo? Tá? E tenho essa outra daqui. Né? Tem a que me dá a carga, e na seguinte eu tenho o tempo, que é tudo que eu queria lá na frente. Né? Eu queria carga sobre tempo. Então agora eu já tenho esse termo aqui, aí eu posso dividir um pelo outro e calcular a corrente. Tá? Então vamos fazer isso agora. Voltando, nós sabemos que o IDS, que é a corrente, né, mais I, né, é carga sobre tempo. Né? Então, vamos ver quem é aquela carga. Vamos pegar aquele valor lá. Né? A carga era COX WL vezes VGS menos VT menos VDS sobre 2 vezes o tempo. Bom, quem era o tempo? O tempo é L quadrado em N VDS, tá certo? Então é o contrário, isso aqui eu estou pegando o inverso do tempo, né? Sobre T. Então eu vou ter N VDS sobre L quadrado. Certo? Tá? Então note que a coisa está ficando bonita agora, né? Porque o que eu queria era ter a corrente como função de tensões e, além disso, isso aí então me dá aquela função que eu queria, né? A característica elétrica do dispositivo, com a função das tensões aplicadas nele, tá certo? Mas eu tenho duas coisas interessantes aparecendo aqui agora. É que ele depende, vê como ele depende da estrutura do dispositivo. COX depende do quê? Da permissividade elétrica do OX e da espessura do OX. Então tem a ver com a estrutura dele. E eu tenho L's e W's, que são os comprimentos, largura e o comprimento dos canais, do dispositivo, tá certo? E tenho também a mobilidade do material elétrico, tá certo? Que é o semicondutor que está por baixo. Tá? Então essa equação, de fato, tá certo? Tem todas as informações que eu preciso, tá certo? Sobre as características físicas do dispositivo,
sobre os comprimentos dele, os tamanhos dele, e sobre as tensões que são aplicadas nele, tá certo? Então eu vou ficar finalmente então, com COX, eu posso cancelar esse L com esse L, e N, W sobre L, vezes VGS menos VT menos VDS sobre 2 VDS. Certo? Que isso aí é a minha equação final naquela região linear. Né? Eu falei que tem uma pequena variação do potencial, tá certo? No campo, tá certo? Tá? E no canal, tá certo? Tá? Bom, muito bem. Então, só recapitulando então, a gente voltando aqui no primeiro slide da aula, a gente está nessa região, certo? E acabamos de medir VDS em relação ao VGS. Isso aqui é parametrizado para cada VGS que você tiver, certo? Tá? Então vamos lá. Bom, algumas definições cabem aqui, tá certo? Primeiro é o seguinte, vamos tentar assumir com todas essas constantes aí, né? Uma coisa que depende da estrutura do dispositivo, certo? Tá? Vamos chamar isso aqui de beta-N, tá certo? Tá? Que no fundo será o ganho do meu dispositivo, então ele vai ser um COX, tá certo? Tá? Deixa eu ver os pontinhos aqui. Ele vai ser um MN COX, que é exatamente isso que está aqui, W sobre L, tá certo? Tá? Então esse aí é o ganho do meu dispositivo, ou seja, quanto maior eu tiver largura do transistor, mais elétrons vão circular por ele. Então, consequentemente, ele vai responder mais rapidamente, vai ter um ganho maior, tá certo? E quanto menor o canal, tá certo? Maior esse ganho também. Tá? Ok? Bom, então, se a gente for plotar essa curva aqui, né? Tá certo? A gente, então, finalmente vai ficar, deixa eu só fechar aqui, a gente vai ficar com IDS igual a beta-N VGS menos VT menos VDS sobre 2 vezes VDS. Isso aqui é um beta-N. Vamos mexer um pouco nessa equação, né? Vamos reescrever ela, deixar beta-N do lado de fora, mas vamos reescrever ela da seguinte forma. Menos meio VDS quadrado menos VGS VDS menos VT VGS menos VT VDS. Tá? Então, olhando essa equação aí, com calma, a gente vai ver o seguinte, ó. Ela é uma equação quadrática, né? Você tem aqui, ó, VDS quadrado, que é o x2, uma constante na frente, tem um menos, né? E aqui você tem uma outra constante. Aqui você vai estar dizendo que a tensão gate source é constante, né? Você vai colocar a constante lá, né? Então você tem uma constante multiplicando o x, né? Então nós temos uma equação do tipo menos ax quadrado menos bx, certo? Tá? Então, obviamente, que se observar, se você traçar esse gráfico aqui, tá certo? Tá? Ela não tem que ser, né? Vocês conhecem ali no canto. Vocês conhecem o ensino médio, tá certo? Ela não tem que ser, então ela começa zero, tá certo? Né? Ela é uma parábola, tá certo? Ela vai ser uma parábola, tá certo? Vai subindo devagarzinho, né? E esses coeficientes A e B aqui te dão como essa parábola vai estar caminhando, certo? Então, vocês devem estar lembrados disso aí do ensino médio, que ela vai ser uma coisinha assim, ó. Vai ser essa curva, tá certo? Tá? Menos X2 menos, se lembra do menos A? O menos A significa que está virando para baixo, né? Isso. Se não tem C, ela começa zero. Foi. Tá trocado. Ou põe aqui. Pronto. Obrigado. As cores disponíveis.
Bom, então ela vai ser essa parábola, tá certo? Tá? Viradinha assim. Tá? Só que vocês vão ver que o transistor, quando vai chegando nesse ponto aqui, esse determinado pontinho aqui, que ele é VGS menos VT, tá? O transistor ele tem aquela coisa do pensamento. E aí não funciona mais esse modelo de canal gradual. Né? Porque agora você não tem uma variação linear de tensão, você tem um funil. Né? A tensão vai variando bem mais forte, e lá dentro ela cria um funil e ela não consegue mais, por mais que você aumente o VDS, tá certo? Você só vai passar elétron naquela superfíciezinha, tá certo? Tá? Da interface semicondutor óptico, tá certo? Tá? Então, o que acontece então? Essa é a pergunta seguinte. O que vai acontecer aqui a partir daqui, certo? A gente sabe que a gente falou isso na última aula, que nesse ponto aqui a gente tem um pinch-off, tá certo? Né? Então, vocês podem imaginar, vamos fazer um desenhozinho aqui, tá certo? Então, vamos investigar isso aqui, vamos ver o que é o pinch-off, em que momento ele ocorre, tá certo? E qual é a equação que você tem em relação IDS, VGS, VDS, parametrizado por VGS, né? Para cada VGS você vai ter isso aí, mas o VGS é constante, né? Você aplica aquele valor. Certo? Não é que você tem aquele valor lá, então você sai variando o VDS em função daquilo. Você aplica basicamente o VGS para dar criar o canal. Você criou o canal, aí você vai usando o VDS, tá certo? Aquele carinha agora que é o ressorzinho, tá certo? Tá? Então vamos ver essa situação do pinch-off. Tá claro isso aqui, pessoal? Só recapitulando, né? Nós começamos, o que nós queríamos era calcular corrente como função dos parâmetros elétricos dos dispositivos, tá certo? Então esse é o nosso objetivo. Corrente é variação de carga, só variação de tempo. Variação de carga era vezes a tensão, tá certo? De gate, né? Daquele capacitor daqui, tá certo? Tá? Nós calculamos essa tensão, tá certo? A tensão está calculada aqui, né? Pegamos essa tensão, calculamos a capacitância antes, né? Calculamos a capacitância também C, calculamos V. O V foi calculado então aqui. Substituindo, fizemos o C vezes o V, encontramos a carga. Então a gente agora precisa do tempo. O tempo era a distância L sobre V. V, que era a velocidade, era a mobilidade vezes campo elétrico. Campo elétrico é VDS sobre L. Calculamos V, substituímos de volta aqui. L era um constante, calculamos então T. Tínhamos agora carga e tempo. Pegamos a carga que a gente tinha calculado só como função das tensões, das dimensões, e invertemos o tempo, que também tinha como função das tensões, e aí encontramos essa equaçãozinha aqui bonitinha, certo? Que dá na região linear, né? Que é essa aqui, a curva de IDS vezes VGS. Bom, vamos ver agora o que vai acontecer no pinch-off, tá? Certo? Esse pinch-off decide um momento de saturação, né? Então o que você pode imaginar é que o seu dispositivo... Desculpa. Você vai aumentando essa tensão, tá certo? Tá? A tua região vai ficando assim, mais desse formato. Ela agora não segue mais uma coisa linear, né? E se você ampliar isso aqui, se você olhar aqui, tá certo? Aqui é um olhinho, tá? E ampliar isso aqui, você vai ver que tem uma coisa desse tipo. Ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar esse direitinho. Isso aqui começa a formar um canal, certo? Então essa região daqui, ó, forma uma espécie de funil e ela vai ter exatamente a mesma dimensão, certo? Tá? Então por mais que você vá aumentando a tensão VD que está aqui em relação a VS, esse cantinho daqui, ele vai formando esse funil aqui, tá certo? Tá? E aí ele fica esse tijolinho aí tridimensional, tá? Em que os elétrons não conseguem mais passar elétrons sem ter um quadrado. Tá? Por mais que você aumente o campo elétrico. Tá? Ok? Bom, no momento que isso aí ocorre, é o momento em que o transistor começa a saturar. Tá? É o momento que o transistor começa a sentir que ele vai parar de produzir. É uma coisa interessante isso. Tá? Porque o que está acontecendo aqui é que você tem VG, você tem VD, você tem VS,
tá certo? Tá? E esse VGD, tá certo? Esse instante daqui, ó, em que esse canalzinho vai acontecendo, é quando o VGD fica perto de VT. Porque se esse VGD ficar abaixo de VT, ele corta o dispositivo. Então, o transistor mostra essa característica. Quando ele vai sentindo que ele vai cortar, ele forma esse canal, tá certo? Tá? E aí acontece um fenômeno interessante que é justamente pinch-off, em que você aumentando a tensão mais, você não vai conseguir mais reduzir mais, tá certo? Tá? Então, ele evita o corte dele. E esse corte acontece exatamente nesse pontinho aqui, ó. Tá certo? Exatamente aqui. Ele evita que ele vai ser cortado. Então, esse momento que esse pinch-off acontece é quando isso aqui ocorre. Tá? E aí o que nós vamos fazer? Ó, se o dispositivo antes, tá certo, tem essa característica. Nesse ponto aqui de transição, essa equação deve ser válida tanto para a região linear como para o início da saturação. Tá certo? Tá? Então o que a gente vai ver é pegar essa equação aqui e colocar essa condição de contorno do pinch-off como VGD igual a VT, certo? Tá? Então, bom, nessa situação aí, o que você vai ter então? Você tem que ter VGD, né? Certo? VGD igual a VT. Isso aqui é o momento do pinch-off. Se lembra? Ele não pode ser mais baixo do que isso. Se for abaixo do que isso, ele vai simplesmente estar abaixo do potencial threshold naquele canto, no cantinho, e não deixar mais passar corrente. Certo? Mas VGD é quem? É VGS, né? Eu posso tranquilamente reescrever isso, né? Menos VDS, certo? Né? Porque aqui vai ser VG menos VS, aqui vai ser menos o VS que está do lado de cá, vai cancelar os dois, igual a VT, certo? Tá? Bom, então, nessa situação, o que vai acontecer é que você vai ter o VDS, essa tensão aqui, o pinch-off acontece, ela vai ser quando o VGS, quando acontecer isso aqui, o VGS foi menos VT. Nesse momento, você está aumentando a minha tensão VDS. Tá? Está aumentando essa tensão VDS aqui. Ó. Quando o VDS for VGS menos VT, tá certo? Aquele túnelzinho se forma. Tá ok? E aí não adianta você aumentar mais a tensão, que ele só vai passar aquele túnelzinho de forma. Tá certo? Bom, e esse momento acontece quando VDS igual a VGS menos VT, tá certo? Tá? E isso aqui é chamado, esse VDS aqui, ele é chamado de VDS de saturação, ou VDSAT. Certo? Tá? Bom, então aquela curva nossa, ela só redesenhando ela aqui, ela tem uma coisa linear aqui, né? Começa a fazer a curvinha da parábola. Esse ponto aqui é o ponto em que você tem o VDS SAT, que é quem? Que é VGS menos VT. E nesse ponto aí, aquela equação ainda é válida. A equação linear ainda é válida, certo? E a gente sabe que a partir daí, ele não vai mais conduzir mais corrente, por mais que somente o VDS, ele vai ficar com corrente fixa. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar aquela equação, tá certo, tá, anterior, e simplesmente substituir esse momento. Tá certo? Por VDS. Tá? Bom, então, aquela equação me diz o que, então? IDS igual, que é o IDS de saturação também, DSAT, vamos chamar, vai ser beta N, certo? Vezes VGS menos VT, né? Menos VDS sobre 2 VDS, é isso, se não me engano? E aí a gente vai substituir agora o VDSAT. Então os VDS, tá certo? A gente vai substituir por VDSAT, certo? Tá? Então, vamos lá. Então esse aqui vai ser VDSAT, saturação, e esse aqui VDSAT, saturação, certo? Então a gente vai ter VDSAT, a beta N, vezes VGS menos VT, menos VGS menos VT sobre 2, VGS menos VT.
meio apertadinho, você me desculpa. Tá? E isso aqui vai dar o quê? Então, esse VGS sobre 2, VGS menos VGS sobre 2 vai dar VGS sobre 2, menos VT mais VT sobre 2. Então, a gente pode dizer que é menos VT sobre 2, certo? Vezes VGS menos VT. Tá certo? Tá? E isso aqui vai me dar o quê? Esse VGS menos VT, quando eu colocar para dentro, isso vai ficar quadrado, não é isso? Perdão. Quadrado e aqui vai ter um 2 embaixo. Certo? Tá ok? Então, isso aqui me diz o quê? Então, isso aqui é outra coisa que eu queria, né? Eu tenho agora, no momento da saturação, tá certo? Tá? Eu vou ter essa curva aqui, né? Eu vou ter simplesmente uma constante, tá certo? Tá? Nesse momento, essa constante é chamada de esse valor constante corrente de DSAT, certo? E aí está o meu dispositivo, certo? Alguma dúvida, pessoal? Não? Alguma dúvida? Todo mundo disse que não tem dúvida. Muito bem. Então vamos voltar para os nossos slides, tá certo? Tá? E tudo isso que eu fiz com vocês aqui, tá certo? Tá nessa sequência de slides aqui. Eu só detalhei um pouquinho mais, tá certo? Tá? Para ficar mais fácil para vocês, o cálculo da capacitância, né? E da tensão, que permite eu calcular a carga. O cálculo da velocidade, tá certo? Tá? Do meu dispositivo. A divisão do canal por carga do canal por tempo, tá certo? Tá? Que eu tiro da velocidade. A saturação, tá certo? O momento de saturação, né? E isso nos coloca então no que se chama de Shockley First Order Transistor Model, tá certo? Tá? E vou resumir então tudo que a gente já falou, né? Você tem o transistor operando em 3 situações, certo? Tá? Ok? A primeira delas ele está aqui, a primeira delas é essa aqui, ele está em cortado, né? Certo? Isso é quando a tensão VGS é menor do que VT, não tem canal. Entre o momento que VDS vai de VDS até VDSAT, né? Que é VGS menos VT, ele vai estar na região linear. Ou seja, por que seja linear? Porque você pode aproximar esse braço dessa parábola por uma reta, né? Deixa eu fazer isso um pouquinho mais para frente, certo? Tá? Praticamente se comporta como um resistor. E aí, quando ele atingir, então você vai ter essa equação aqui, né? O corrente dependendo, basicamente, VGS é constante, é um parâmetro, né? Dependendo do VDS, de uma forma quase linear, tá certo? E aí eu tenho outro momento, que é o momento que ele entra em saturação, quando o VDS for maior que o VDSAT, tá certo? E aí você vê que nessa equação não tem dependência de VDS, tem o VGS, que é um parâmetro, né? E isso aí permite, então, que ele entre em saturação, certo? Essa é uma característica do transistor, que aqueles de vocês que havem transistor bipolar sabem muito bem que isso aí é tranquilo. É exatamente esse o modelo semelhante ao transistor bipolar. Alguma dúvida? Ok. Bom, um exemplo, você me desculpa, eu não sei porque esse slide é deslocado, tá? O meu PowerPoint funciona direitinho. Tá? Mas ele se desloca. Você prende esse software aqui de gravação de áudios. Tá? Bom, então vamos dar algum exemplo, né? Nós estamos falando, por exemplo, de um tin oxide de 100 angstroms, tá certo? Tá? Mobilidade de elétrons de 350 elétrons por centímetro quadrado por volt por segundo, tá certo? Tá? Uma tensão de threshold de 0,7 volts, tá certo? Tá?
E você pode plotar aqui, tá certo? Para VGS diferentes, 0, 1, 2, 3, 4, 5 volts, tá certo? Então, você pode pegar aquela curva lá e plotar, tá certo, esses gráficos para cada um deles. Vocês notem, observem aqui claramente, por exemplo, nesse caso aqui, a nossa parábola está se formando, né? Aqui aconteceu o VDS SAT, ela ia continuar para cá, tá certo? Aqui aconteceu o pinch-off, e aí você tem uma saturação, tá certo? Nós estamos assumindo aqui que o transistor ele tem 2 lambdas de L, só recapitulando, tá? Isso aqui é o L, isso é o L, isso aqui é o W. Então, vocês se lembrem-se que o lambda é o L sobre 2. Então, 2 lambdas, certo? Tá? Isso vai me dar o L. Tá? Então, o transistor de comprimento L, a tecnologia, comprimento mínimo, 0,6 microns, esse aqui do exemplo, acho que isso aqui, 32 nanômetros, tá certo? Tá? E o W é 2 vezes maior que o L. Então, o transistor que não é um quadradinho, né? Ele é um L e a largura dele é 2 vezes maior que o canal. E aí, se você substituir esses parâmetros todos aqui, naquela equação da região do ganho, tá certo? Você vai ter um ganho de 120 W sobre L micron por ampere por volto quadrado. Esse é o ganho desse transistor. Muito bem. Bom, no caso do PMOS, desculpe, a característica corrente e tensão dele é bem semelhante. Você faz essas contas todas, tá certo? Só que todas as dopagens e as tensões são invertidas, né? A mobilidade agora é chamada MIP, mobilidade da lacuna. E aqui tem uma coisa extremamente importante, tá? Que eu vou até destacar bastante, tá? Que ela é tipicamente, essa mobilidade MIP era 2 a 3 vezes menor que a mobilidade do elétron, certo? Então, a mobilidade da lacuna é aproximadamente 2 a 3 vezes a mobilidade do elétron é 2 ou 3 vezes a velocidade da lacuna. Ou seja, o elétron se move muito mais rapidamente. Certo? Sérias explicações físicas para isso. Tem livros de processo. Quando for no livro de física e semicondutor, você pode olhar a explicação porque isso ocorre. Tá? Então, no caso desse processo da AMI, que é essa foundry, tá certo? Tá? Que a gente pode fazer os circuitos integrados no LSC, tem um processo de 0,6 microns, tá certo? Isso aí vai dar 120 portadores por centímetro quadrado, né? Então, lacunas, no caso, então, vamos falar no transistor P, 120 lacunas por centímetro quadrado a cada volto que você aplicar por segundo, certo? Tá? Então, o que ocorre é o seguinte, vamos pensar então um pouquinho. Se o transistor P, certo? O transistor N está aqui, ele tem um W, tem um L, tem um W, tá certo? Esse aqui é o transistor N. Tá? O transistor P, se ele tem uma mobilidade que é 2 a 3 vezes menor que a mobilidade do elétron, a lacuna, então o teu transistor P, ele vai ter sempre o mesmo comprimento canal, mas ele vai ter que ser 2 a 3 vezes mais largo para passar a mesma quantidade de portadores, tá certo? Não é isso? Então ele vai ter que ser mais largo. Então esse WN aqui, esse LN e o LB é o mesmo, né? Mas o WP, ele vai ter que ser 2 a 3 vezes o WN para que você consiga fornecer a mesma quantidade de portadores. Por que você quer fornecer a mesma quantidade de portadores? Você vai botar um N e um P, né? Quando você está construindo um circuito, você tem rede NMOS embaixo, rede PMOS em cima. Se embaixo você tem uma capacidade de passar elétrons pela ponte, né? Os elétrons estão passando aqui assim, né? Superfície, né? E aqui estão passando as lacunas. Se aqui você consegue passar, por exemplo, 4 elétrons, e aqui você só vai conseguir passar 2, tá certo? Por causa da característica elétrica, tá certo? Tá? Das tuas lacunas, você vai ter que fazer isso para o mesmo comprimento, mesma largura dos dois, você vai ter que fazer esse P aqui 2 vezes mais largo para poder passar a mesma quantidade de lacunas. Certo? Porque a mobilidade das lacunas é 2 a 3 vezes menor.
Aí você vai dizer, mas por que eu quero fazer eles iguais? Bom, você quer fazer eles iguais pelo seguinte, porque você coloca um transistor PMOS em cima e um NMOS embaixo. Se aqui embaixo você consegue passar 4 elétrons, tá certo? Por centímetro quadrado por volta por segundo, né? Passar no canal, certo? Eu estou imaginando que você tem algo do tipo, da seguinte tipo. Inversor. Só um segundinho. Se você aqui para baixo, você vai conseguir passar 4 elétrons por centímetro quadrado por volta por segundo, tá certo? Quando você estiver carregando isso aqui, indo para 1, você também vai querer passar 4 lacunas por centímetro quadrado por volta por segundo, senão os tempos de subida e descida de circuito vão ficar diferentes. Tá? Você vai ter um tempo de subida diferente do tempo de descida. A gente vai ver isso mais em detalhes. Tá? Tá claro isso? Então, se você quer que as tempos de subida e descida sejam iguais, você no fundo tem que tornar o transistor mais largo do que o transistor. Tá? E a gente vai ver que esse tornar mais largo tem uma implicação num modelozinho bem simples desse transistor, que é considerar ele como circuito RC. Certo? E o R é que vai depender dessa mobilidade. Então, a resistência que o transistor P assume é o fato dele ter uma mobilidade 2 a 3 vezes menor, faz com que a resistência dele seja 2 a 3 vezes maior. Tá? Pois não, diga. Seria diferente, exatamente. Muito bem. Bom, então vamos guardar isso aí um pouquinho. A gente tem um modelo agora, tá certo? Tá? De operação do transistor, tá certo? A característica elétrica dele, tá? E destacando a importância de saber que a mobilidade das lacunas é 2 a 3 vezes menor. Para efeito desse curso aqui, a gente vai assumir que ela é 2 vezes menor, tá certo? E não 3, tá? Apesar que se vocês observarem aqui, nós tínhamos no transistor N, né? Vou voltar aqui, esse ponto aqui. Nós tínhamos no transistor N uma mobilidade de 350 elétrons por centímetro quadrado por volts por segundo, e no transistor P 120. Então 350 é a mobilidade dos elétrons, 120 é a mobilidade das lacunas, certo? Então ela é 3 vezes menor. Mas você consegue ajustar isso e no processo de fabricação que a gente vai trabalhar, ela é em torno de 2 vezes, tá certo? Então, só assumir isso aí por enquanto mesmo, tá? Bom, então vamos guardar isso aí um pouco. Agora vamos falar das capacitâncias que tem nesse dispositivo, tá? Porque agora a gente já tem um modelo elétrico de alto nível dele, né? Mas ele tem capacitâncias parasitas, né? E que capacitâncias são parasitas? São essas, por exemplo, o gate, você olha ele é um capacitor, tá certo? Tá? E ele vai dar um atraso no dispositivo. Você precisa carregar ele. Aquelas regiões de depressão, que formam aqueles diodos polarizados, tá certo? Também tem capacitância, tá certo? Então vamos juntar essas capacitâncias e dar uma modelada nelas. Depois vamos olhar que resistências existem nesse dispositivo, e aí a gente vai construir um modelinho RC para o transistor, tá certo? Bom, evidente que vocês sabem que qualquer 2 condutores separados por um isolante tem uma capacitância, tá certo? Então no nosso dispositivo NMOS, a gente tem uma capacitância de gates, né? De gate para o canal, né? Uma capacitância que é muito importante, que a gente viu. Certo? Isso aí é esse capacitor que permite criar o canal. Né? Depois que criou o canal, você vai usar a tensão VDS para poder fazer os portadores de um lado para o outro. Então isso cria o canal, né? A gente viu também um pouco por cima que o fonte dentro tem capacitância para o corpo, né? Tá certo? E essa capacitância ela é uma capacitância que existe porque você tem diodos reversamente polarizados no source drain. Certo? Elas são chamadas de capacitância de difusão, associadas com fonte dreno. Então, só um desenhozinho aqui rápido disso, para ajudar vocês a entender um pouco isso melhor. Então, nós estamos falando que, deixa eu amplificar um pouco isso, né? Seu dispositivo está aqui. Então, óxido. Então, metal, o polissilício. Certo? Aqui está outra região de fusão. Tem mais. Nós temos aqui, então, o seu gate. Região de fusão acabando. Né? Certo? E aqui você tem, o dispositivo continua, obviamente, o silício, né? Quer dizer, o silício continua no teu dispositivo. Você tem, então, aqui, na superfície embaixo, tem essa parede aqui lateral,
certo? Tá? Essa região de fusão, ela tem como se fosse um paralelepípedozinho, né? Certo? Se esconde lá atrás. Bom, e aí que capacitância que você vai ter, né? Certo? Você vai ter, aqui você tem um gate, só deixa eu dar um nome aos bois, né? Force, Drain. E você então tem as regiões de depressão, né? Porque a gente viu que essas coisas, que essas difusões, elas são regressamente polarizadas, né? Não precisa repetir isso, né? A gente viu que isso aqui está aterrado, né? Isso aqui está aterrado, e isso aqui também está aterrado, né? Então, consequentemente, esses caras estão polarizados, e mesmo que VDS varie, a gente sabe que essa tensão nunca vai vencer o VT da região de fusão. Então a gente sabe que tem região de fusão aqui. A gente sabe que na hora que você colocou esse material N+, com o material P que tem aqui, tá? Você formou uma região de depressão aqui, ó. Todo em volta aqui. Torna isso aqui uma ilha, tá? Né? E que essa daí, o que aconteceu aqui? Aconteceu que você tinha elétrons do lado de cá de mais, esses elétrons preencheram as lacunas que estavam aqui de menos, tá certo? Tá? E aí você criou aqui, então, um íon negativo. Isso pode imaginar como um núcleo do seu átomo, que perdeu uma lacuna, porque essa lacuna foi preenchida por um elétron que estava no animais. E do lado de cá você vai ter também uma região de depressão um pouquinho menor, não dá para fazer muito menor, senão você não vai enxergar nada. Certo? Tá? E essa região de depressão, ela tem íons positivos, porque ela tinha elétrons, né, animais aqui, ó, e os elétrons migraram para o outro lado, para preencher a lacuna do outro lado, aqui no P. Tá? Legal? Então, isso aí tem uma barreira de potencial aqui, certo? VT. Ok? E ela nunca vai ser vencida na vida do dispositivo. Aqui está zero, aqui está em zero, esse lado de cá está em zero, e esse lado de cá também está em zero. Então, no fundo, o que você tem aqui, tá certo? É um diodo, né? Isso aqui é um diodo. Polarizado inversamente, certo? Tá? Então, isso aí te dá uma capacitância, né? Isso dá uma capacitância, certo? Tá? Né? Você no fundo, o que você tem aqui, então, é uma região sem portadores, que está fazendo o seu papel de isolante, essa região de depressão, e uma no potencial em VS e outro em VB de bulk, certo? Você tem um capacitor. Então, esse capacitor, ele é um parasita do seu circuito, certo? Tá? E você tem que calcular ele também, certo? Então, essa capacitância todinha, ela é chamada VE, CS e CD. São capacitâncias de difusão, certo? Tá? Dos seus dispositivos. E tem a tradicional CG que nós temos aqui, certo? Tá? Bom, vou voltar então para aquele nosso slide. São chamadas capacitâncias de difusão, estão polarizadas reversamente, tá certo? Tá? E quem são elas, né? A capacitância pode ser CGS ou CGB, né? Porque está em relação ao bulk. A gente já calculou ela, né? Antes. É Epsilon-Ox, WL de Soteox, tá certo? Tá? Então, só que a gente pode rearranjar isso da seguinte forma. A gente, como o L é constante, a gente quer sempre transistores de comprimento constante e o menor possível, que o meu processo de fabricação permite, que eu quero fazer sempre transistores menores. Esse L não vai variar. A todos os transistores do seu dispositivo, todos eles vão ter o mesmo L. Você vai estar variando, são os dados. Quanto mais dados, mais larga a ponte, mais elétrons passa, mais poderoso é o transistor de fornecer corrente. Certo? Tá? Então, se você tem um monte de portas lógicas para alimentar, você tem um transistor muito largo,
que é uma porta lógica aqui que tem transistores muito largos que fornecem a corrente para aquele que está na frente. Tá certo? Então o L a gente não vai mexer. Como a gente não vai mexer no L, tá certo? Tá? A gente já havia dito que o Epsilon-Ox e T-Ox são colocados juntinhos para formar o C-Ox. Mas agora eu vou colocar o L também juntinho do C-Ox para formar um negócio chamado C-permicron. Certo? O que é esse C-permicron? O C-permicron é o seguinte. Eu estou colocando L dentro do C-Ox porque ele vai ser constante. E agora eu tenho uma capacitância que depende essencialmente dessa largura. Ó, depende essencialmente de W. Então a capacitância de gate isolante para bulk ou S, né? Tanto faz, porque o bulk e o S estão todos em ground, os dois. Basta então eu multiplicar, se eu tiver essa quantidade de C-permicron, basta apenas eu multiplicar ela por um W, e para cada W maior que eu for colocando, tá certo? Tá? Desde que for aumentando o W, eu vou ter uma capacitância, essa capacitância maior. Certo? Então, simplesmente, já que o L é constante, você junta o L no C-Ox e isso aí é um processo de fabricação chamado C-permicron, capacitância permicron. Essa capacitância permicron é tipicamente ela é da ordem de 2 femtofarads por micro, certo? Tá? Tá legal? Então ela vai depender da mobilidade, que é uma constante, vai depender da espessura do óxido, tá certo? Tá? Né? E depende do comprimento do canal também. Obviamente que à medida que o comprimento do canal for diminuindo, né? Obviamente a C-permicron de um processo que tem com C-micron de canal é bem maior do que a C-permicron no processo que tem 32 nanômetros de canal de L, tá certo? Tá? Mas tipicamente ela vai ser da ordem de 2 femtofarads por micron, tá certo? Bom, e as diffusion capacitâncias, tá certo? As capacitâncias de difusão, elas são capacitâncias não desejáveis, né? São parasitas, são essas que nós estávamos discutindo aqui, tá certo? São essas capacitâncias daqui, tá certo? Tá? Mas elas existem, tem que levá-las em consideração, certo? Tá? São chamadas de parasita, tá? E ela depende da área e do perímetro da difusão, né? Por que ela depende da área e do perímetro da difusão? Alguém consegue fazer uma estimativa aqui dessa capacitância? Como é essa capacitância aqui? Vou fazer umas continhas rápidas aqui. Isso aqui é L, né? W, perdão. Né? Essa difusão aqui tem uma profundidade, vamos chamar de D. Certo? Tá? Então, quem vai ser essa capacitância? Né? A capacitância aqui vai ser o quê? Vai ser C. Ela vai ser C, vamos chamar S. B. Isso aqui é bulk, né? Também chamado de bulk external, né? Corpo, o body. Ela vai ter o quê? A capacitância epsilon A sobre D, né? Tá certo? Vamos chamar, então, desculpa, deixa eu mudar um pouco o nome disso aqui. Deixa eu chamar de D, vamos chamar de... A é a área, né? A capacitância é o coeficiente elétrico, a área sobre D. Então, eu tenho quantos pedaços dessas áreas aqui? Eu tenho duas áreas diferentes. Né? Eu tenho a largura da capacidade da minha região de difusão, vamos chamar de L minúsculo. Dá para não confundir com esse L daqui, do canal, tá certo? Vou chamar de A e B, talvez seja melhor. B, vou chamar A. Tá certo? Tá? Então, o epsilon é o epsilon dessa região de difusão. Eu lembro que a capacitância que eu estou lidando é essa aqui, ó. Tá certo? Estou lidando com ela. Tá? Ok? Vamos modelar. Oi, por não. Um A minúsculo? Tá, deixa eu desenhar isso aqui. Deixa eu desenhar isso aqui só um minutinho. Tá? Que aí a gente vai ficar mais claro. Eu vou pegar aquele cara lá e transformar num paralelepípedo. Tá certo? Tá. Isso aqui está debaixo da superfície do silício, né? Estou conseguindo ver isso, né? Isso continua aqui. Tá? Então, isso aqui está enterrado no silício, né? Então, B isso aqui é o W. O A é o quanto a difusão mergulha dentro do silício. Certo? E o B é a largura da minha difusão. São coisas mais ou menos constantes, né? É um terminal de dreno-fonte, certo? Tá? Então, qual é a capacitância disso aqui? Essa capacitância, vamos chamar SB, vai ser o quê? É o epsilon A grande sobre D. Qualquer capacitância é epsilon área vezes D.
Tá certo? Tem um outro item aqui que eu não coloquei, que é o seguinte, a distância minha daqui para cá, ó, essa distânciazinha daqui, é a distância da região de depressão. Quanto é a região de depressão que se forma quando coloca o material N com o material P? Então, uma distânciazinha, tá certo? Tá? Então, essa distância aqui, e essa é a distância do capacitor. Porque nessa região de depressão não tem portador. Então, ela é um isolante. Funciona como isolante. Ela parte de meio do meu capacitor. Tá certo? Então, o epsilon vai ser o epsilon daquela região de depressão, né? Possivelmente, então, é o próprio epsilon do silício. Certo? Tá? Vezes a área, né? Mas são vários capacitores aqui, tá certo? Tá? Então, a gente pode compor... Vocês estão entendendo, né? São vários capacitores, né? Tem um capacitor aqui. Tem uma aqui. Nessa parede. Cada parede dessa. A parede dessa comporta um capacitor. Um capacitor aqui. Tem um capacitor aqui. Tem um capacitor aqui. Tem um capacitor aqui. Tá certo? Tá? Tem um em cima aqui, ó. E tem um embaixo também. Certo? Tá claro isso aí, pessoal? Tá? Então, esses capacitores, a gente tem que calcular esse epsilon lá sobre D de cada um deles, tá certo? Tá? Mas epsilon em todos eles são o mesmo. O D é a distânciazinha da região de depressão, tá certo? Essa distânciazinha da região de depressão. Vamos chamar de, deixar como D mesmo, tá certo? Essa distância aqui, ó. Esse D aqui. Desculpa, como é que é? Sim, fica sim, porque ele é todo... Depende apenas se você tem muitos elétrons aqui sobrando, muitas lacunas aqui sobrando, esses elétrons vêm para cá, preenchem um monte de lacuna, por isso que essa região de depressão do P é maior do que a outra. E ele faz isso uniformemente em toda a geometria 3D, certo? Oi. A largura da região de depressão. Mas note bem, ele está sempre polarizado reversamente, tá? Entendeu? Tá. O dreno ele pode aumentar um pouquinho, mas não é muito mais não. Certo? Tá? Ok? Então, o D é uma constante e as áreas vão ser as áreas de todas essas placas aí, né? De todos esses paralelepípedos, tá certo? Tá? Então, qual vai ser essas áreas? A gente vai ter 2 vezes WA, certo? Porque a gente tem um WA aqui, tem um WA aqui, mais 2 vezes AB, mais BW, 2 vezes BW, né? Uma? Não, você tem... é de cima. Ah, de cima não, perfeito, BW, só tem um. Tá certo. Desculpa, pois não. Tem sim, o canal vai comer um pedacinho disso, tá certo? Mas é um pedaço bem pequenininho, tá certo? O canal vai ficar aqui em cima, ó. Né? O canal se forma aqui em cima, mas ele não avança muito dentro, tá entendendo? É só um layerzinho, tá certo? Aí a gente pode aproximar isso. Tá? Obviamente, se você vai fazer um modelo preciso, você tem que levar todas essas coisas em consideração. Tá? Então, esse é nosso capacitância CSV. Tá certo? Tá? Mesma coisa vai funcionar com a capacitância de dreno, tá certo? Tá? E, bom, você tem nós pequenos, né? Você pode calcular esse negócio todo da tecnologia. Esse é um desafio, um quiz que eu coloco para vocês. Peguem os comprimentos das difusões do processo 1.6, vocês viram isso aí, é tantos lambdas, a gente já falou na aula anterior, certo? Tá? Investiguem qual é a largura da região de depressão dessa, veja a profundidade que a depressão vai, procurem na web, onde vocês quiserem, certo? Tá? Estima essa capacitância na mão, tem um valorzinho dela. Tá? Então, e elas vão aparecer aqui, né? Quando você está estimando essa capacitância, certo? Tá? Obviamente que você vai ter situações em que você vai partilhar a difusão, né? Que não tem contato. Quando você coloca o contato, ela tem que ser mais larga a difusão, né? Por questões de fabricação. Se você não tem contato, tá certo? Ela vai ser menor. Consequentemente, a difusão vai ser menor e ela vai ter uma capacitância menor. Tá
certo? Tá? Mas, no geral, a regra que, assim, para efeito do nosso curso, que a gente pode usar é o seguinte. Essa capacitância é mais ou menos da ordem de grandeza, essa capacitância parasita total, dos dois, grande fonte, é mais ou menos da ordem de grandeza da capacitância de gate. Certo? Tá? E isso para uma difusão que tem contato, é mais larga. Tá? Para uma difusão que não tem contato, ela vai ser mais estreitinha, como essa que você partilha entre dois transistores, ela vai ser metade, certo, da difusão da capacitância de gate. Certo? Tá? E obviamente ela varia com o processo, né, que a gente viu. Certo? Então, capacitância de source book, drain book. Vai. É, porque não tem contato, né? Quando você liga dois transistores, você não vai ter contato. Certo? Então, essa situação daqui que não tem contato, obviamente, que o dreno e o fonte dos dois são o mesmo, e aí você não pode fazer o dobro dessa. Você deve ser metade. Desculpa? Modelo 1 do transistor? Não, sim, isso é um modelo bem simples, certo? Tá? Isso é um modelo bem simples. Eu não estou assumindo que, digamos, trabalhando aqui com ordens de grandeza. Você tem um capacitante, você tem uma região de difusão que tem um contato, obviamente essa difusão tem que ser maior. Senão não consigo fazer o contato. Certo? Então ela vai ter uma capacitância maior. Se você tem duas difusões partilhadas, tá certo? Tá? Sobrepostas, como é esse caso aqui, você vai ter uma capacitância menor. E em ordem de grandeza, certo? Em termos de ordem de grandeza, essa capacitância daqui é aproximadamente a capacitância de gates. Tá certo? E essa daqui é aproximadamente metade da capacitância de gate. É isso que é a única coisa que eu estou dizendo. Tá? Assim, eu não falei não, mas seria interessante, vocês concordam comigo que como todos esses terminais aqui estão ligados no book, tá certo? E todos esses aqui estão ligados na mesma placa, né? Certo? No fundo, quando a difusão de mais, os capacitores estão todos paralelos, né? Por isso que eu posso somá-los, tá certo? Né? Tá? Oi? Essas capacitâncias parasitas vão elas vão ter um papel no seu circuito, certo? Tá? E esse papel vai aparecer quando você ligar a saída do dreno e do source dos dois transistores, tá certo? Em paralelo com a carga ou a capacitância de gate do próximo. Está carregando e descarregando ela vai carregar e descarregar. Certo? Tá? Mas o diodo não, como ele nesse processo de carga e descarga, por causa das tensões que são aplicadas, as tensões nunca violam a polaridade reversa do diodo. Então ele nunca vai conduzir. Mas a capacitância continua carregando, porque as capacitâncias parasitas vão ficar em paralelo com a capacitância do próximo gate. Certo? Vocês vão ver no modelo que a gente vai discutir. Alguma dúvida? Não? Muito bem. Então, isso aqui tudo foi apenas para a gente... Foi apenas para a gente começar a entender que você tem capacitâncias parasitas, capacitância de gate, certo? Tá? E que isso aí vai permitir que a gente faça o modelo RC do nosso transistor. Mas antes da gente continuar isso aí, vamos falar um pouquinho de transistores de passagem, certo? Tá? O que ocorre no transistor de passagem quando você coloca tensões através dele? Então, estou começando a detalhar um pouco do ponto de vista elétrico o que a gente falou até agora. Bom, vamos assumir aqui que o source está grounded, tá certo? Tá? Perdão, até esse momento a gente assumiu que o source estava grounded, tá certo? Tá? Mas agora vamos assumir o que vai acontecer se ele for maior do que zero, tá certo? Tá? Se ele for maior do que zero. Tá? Em outras palavras, o que acontece se eu coloco um VDD aqui? Tá certo? Tá? Então é isso que a gente vai observar agora. Bom, algum comentário? Tá certo? Tá? Antes de continuar aqui, deixa então
mostrar para vocês o que vai ocorrer. Bom, o que eu quero saber é quem é essa tensão aqui, né? No fundo é isso. Quero saber quem é essa tensão. Certo? Tá? Bom, como eu não sei essa tensão, e eu sei que essa tensão aqui é VDD, certo? Essa tensão do lado de cá, ela pode, essa tensão que eu vou falar agora, é importante. Essa tensão pode chegar no máximo a VDD, certo? Tá? É a maior tensão que tem no meu circuito. E como eu havia definido que o terminal de menor tensão é o source, eu vou mudar um pouco a nossa anotação agora. Eu vou dizer que esse terminal aqui agora é o source. Tá certo? Porque no pior dos casos, ele vai ser igual à tensão máxima. Certo? Tá? E já que eu sei que esse aqui é VDD, então ele não vai ter uma tensão maior do que ele, eu vou dizer que esse aqui é o dreno. Certo? Tá? Só para efeito desse nosso estudo aqui. Ok? Bom, então nessa situação, tá certo? Tá? Eu vou ter o quê? Isso aqui então é o gate, certo? Tá? Eu quero calcular quem é o VS, tá certo? Tá? É isso? Né? Ok? Então, o meu VGS, vamos fazer uma observação aqui importante. O meu VGS, para que esse circuito funcione, tá certo? Ele tem que ser sempre o quê? Maior que VT. Tá certo? Então, quem é o VGS? É o VG menos o VS. Certo? Isso aqui tem que ser maior do que VT. Para que esse transistor continue funcionando. Certo? Senão acontece o que aqui? Acontece um choque, né? Não é um choque, acontece um corte. Ele vai cortar. Certo? Ele vai deixar passar. Então, quem deve ser, a pergunta é, quem deve ser esse carinha daqui, tá certo? Para que isso aconteça, né? Dado que eu sei que o VG aqui é VDD. Então, isso aqui é VDD menos VS maior do que VT. Tá certo? Quem deve ser, então, esse VS? Tá certo? Tá? Vamos ver um momento em que bom, esse VS aqui vai ter que ser o quê? Só passar isso para o lado de lá. Tá certo? Tá? E eu vou ter que VS terá que ser menor que VDD menos VT. Certo? O que de fato reforça que esse aqui realmente, para esse caso aqui do fast transition, é uma tensão menor do que o terminal do dreno. Então, consequentemente, é no source mesmo. Certo? Tá? Eu usei apenas uma mudança de notação. Eu sabia que aquela tensão nunca ia chegar em VDD. Tá certo? Tá? Ou podia chegar em VDD, mas tá certo? Para analisar. E a gente chegou à conclusão, de fato, que VS tem que ser menor que VDD menos VT. Ou seja, aí o transistor tem um comportamento interessante. Na hora que você coloca VDD no dreno e aplica VD no gate, ele começa a deixar passar a corrente. Essa tensão do lado de cá começa, a tensão do lado do source começa a aumentar. Quando ela chega em VDD menos VT, tá certo? Ela para de aumentar. Porque no fundo, o que você está fazendo é chegando no pinch-off lá, tá certo? Tá? E aí quando você atinge aquele canalzinho lá, aquele funil, tá certo? A tensão não aumenta mais. Tá certo? Graças a Deus que ela não aumenta, porque aí o VG menos VS continua maior do que o VT, e aí o transistor não corta. Tá? Em outras palavras, isso aqui está explicando para vocês aquele processo de degradação que eu falei. Tá certo? Tá? Que se você tem VDD aplicado no transistor e se aplica né, o VDD no gate, essa tensão aqui vai chegar no máximo a VDD menos VT. Ou seja, você tem uma degradação do T1. Então o transistor NMOS, ele é um transistor que ele degrada o 1. Tá certo? Por isso que ele não é usado em cima para construir a rede que liga VDD ao Y, a saída da porta. Tá certo? Ele degrada o 1. Então, no pass transistor, tá certo? Tá? Ok? Então, o NMOS pass transistor pull no higher, eles puxam no máximo até VDD menos BT a saída. Certo? Tá? Então você tem uma degradação, tá certo? Valor de saída.
Tá? E no caso do PMOS, tá certo? Ele vai pulsar no máximo até VTP. Então, o VT do transistor PMOS. Tá certo? Tá? Então, ele não vai baixar para zero. Tá certo? Se tiver um zero lá, ele não vai baixar para zero. Vai ficar menos... no lower. Menos... bom, vai ficar... VTP, tá certo? Tá? E isso é ruim, né? Porque o que acontece? A gente, se lembra quando a gente estava estudando aqueles LEDs? Você não quer sinais do lado de fora que não seja um alto, tá certo? Porque essa coisa tem ruído para frente, tá certo? Esse negócio pode degradar. E pode degradar se você liga transistores de passagem um depois do outro, tá certo? Tá? Por quê? Ó? Vamos analisar esse caso aqui, ó. Você tem um transistores NMOS, tá certo? A gente sabe que isso aqui vai acontecer o quê? Vai ser VDD menos VT. Ele vai chegar no máximo aqui. E aqui, qual vai ser o valor? 2? Qual o valor que tem que estar aqui, tá certo? Para esse cara não atingir, não cortar. VDD menos VT, tá certo? Então isso aqui vai chegar a VDD menos VT também. Ou seja, uma série deles, tá certo? Não é problema. Ele continua degradado do mesmo jeito. Você não degrada mais. Tá certo? Tá? Agora, se você ligar ele no gate do seguinte, aí, Houston, you're in trouble. Porque agora, esse valor aqui vai chegar em VDD menos VT. Tá? E aí a pergunta é, quem é esse valor daqui, tá certo? Para que ele esteja... qual o valor máximo que ele vai atingir aí? VDD menos 2VT. Alguém sabe explicar por quê? Porque se você subtrair gate de source, calcular o VGS aqui, vai ser essa quantidade menos essa, né? E essa quantidade menos essa vai dar o quê? VDD menos VT. Que é o máximo que você pode chegar. Tá certo? Então, isso aqui é importante, tá? Se você ligar eles em série, tá certo? Tá? Você não tem mais degradação. Mas se você ligar a saída de um no gate do outro, tá certo? Você vai ter uma degradação no menos 2VT, no próximo menos 3VT, assim por diante. Tá certo? Tá claro, pessoal? Ok? Que é justamente isso aqui que eu quero. Tá? A gente havia discutido. Então, no PMOS, só lembrando, é módulo de VTP, porque no PMOS o VTP é negativo, certo? Tá? Então, no PMOS, o VTP pode ser, por exemplo, menos 0,7 volts. Então, ele vai chegar no máximo, ele não vai chegar no mínimo que ele chega, não é em 0 volts. Por isso que ele degrada o zero. Você coloca um zero aqui, ó, tá certo? Ele vai chegar no máximo, no mínimo aqui a 0,7 volts. Tá certo? Tá bom? Oi, pois não. É porque você tem o VTN e o VTP são diferentes, né? O threshold do N é 0,6, 0,7 volts. E o threshold do P é menos 0,6, menos 0,7 volts. Um positivo e outro negativo. Ok? Bom, então isso nos permitiu aí modelar, tá certo, as capacitâncias. Então vamos retomar, né? Relembrando. Nós temos uma relação IDS, função de VGS e VDS, perfeito, equaçãozinha. Nós temos como calcular as capacitâncias parasitas de difusão, certo? Que elas são da ordem da capacitância do gate, certo? Que a gente sabe como calcular também. Se por um contato, por uma difusão que tem contato, e por uma difusão que não tem contato, ela é a ordem da capacitância, de metade da capacitância do gate, certo? Então, calculamos capacitâncias, vimos o que significa degradação do sinal, tá certo? do transistor, por isso que o transistor NMOS é usado para passar o zero, porque o zero não vai degradar passando nele, mas o 1 degrada. Certo? O PMOS é usado para passar o 1, passar o VDD, o rail de cima, né? Porque ele não degrada o 1. Então, nós temos conhecimento de capacitâncias, temos conhecimento do modelo da característica elétrica, só que
o que ocorre é o seguinte, ó, esses modelos de Shockley, certo, tá? Eles são bem complicados, né? Porque no fundo você tem uma equação relativamente complexa lá, certo? Se você vai fazer uma simulação elétrica sofisticada do seu circuito, ele pode ser útil, certo? Mas vai ter muita computação por trás disso para falar aquelas quadradas e assim por diante, certo? Só que com transistores modernos, esse modelo que vocês estão vendo aí de Shockley, ele funciona com alguma coisa perto de um micro, um pouco antes do micro, certo? Para transistores submicrométricos, o comprimento do canal são medidos em nanômetros, certo? Tá? Esse modelo não é preciso, certo? Ele tem que ser muito mais sofisticado. Na realidade, não existe um modelo analítico fechado, não existe uma equação para transistores de 32 nanômetros, certo? Que você diga corrente em função de taxa de tensão. Você não consegue derivar uma forma analítica disso. O que se faz é modelar esse dispositivo usando as equações de Maxwell, certo? Tá? Divergentes de campo elétrico, campo magnético, equação de continuidade, Poisson, tudo. Pegar magnético, não, pegar campos elétricos, certo? Pegar todas essas equações, montar um sistema de equações não lineares, certo? Linearizar esse sistema e aí montar um sistema AX igual a B, tá entendendo? AV igual a C. Isso aqui são tensões igual a I, aliás, igual a corrente. Você lineariza esse sistema e aí usa, como você lineariza esse sistema? Usando um negócio chamado diferenças finitas e elementos finitos, certo? Tá? E aí você cai num ferramental extremamente complexo e aí essa modelagem numérica, tá certo? De transistores submicrométricos, você tem ferramentas que conseguem calcular direitinho, tá certo? Corrente de tensão com grande precisão. Tá? Mas não existe uma formulação analítica para baixo do micro, tá certo? Tá? Então eles não são precisos para o transistor moderno. E eles são muito complicados também para uma análise mais sofisticada, tá certo? Que você vai fazer. Você vai fazer muita, por exemplo, análise manual. Você vai fazer, eu quero projetar essas portas lógicas aqui, quero ter uma estimativa mais ou menos do atraso, como vai ser. Você fazer isso aí, você não vai conseguir fazer usando o modelo de Shockley, tá certo? Então os caras descobriram o seguinte, olha, a gente pode tratar o transistor como um resistor combinado com as capacitâncias, certo? Tá? E aí você vai substituir aquela equação sofisticada por uma resistência efetiva de canal. Uma resistência, se você pegar a tensão dreno-fonte e dividir por ela, você vai dar corrente dreno-fonte. Certo? Tá? Para a região linear. Né? E essa resistência, todo o processo de... Isso funciona para os circuitos digitais perfeitamente. Porque quando você está passando VDE, você está aplicando a tensão de gate, o que vai acontecer? Você vai estar fazendo com que a tua curva mude, né? Então você tem uma resistência equivalente. Você pode ter uma resistência equivalente para toda a expulsão elétrica do teu sinal, certo? Tá? Então os caras descobriram que fazendo isso aí, essa resistência, tá certo? Você consegue ter um modelinho RC para o transistor que funciona muito bem, uma ordem de precisão muito boa, tá entendendo como é que é? Então as libraries, elas já estão caracterizadas por isso. Quando você pega uma library lá, tá certo? Que tem o que? A descrição dos polígonos, o tamanho dela, largura, um monte de parâmetros, ele também tem um modelozinho RC daquele circuito que está lá. E aí, na hora que ele vai fazer simulação, tá certo? Com um certo nível de precisão para você do circuito integrado, daquele pin de entrada, daquela célula, desse standard cell da tua library, ele vai usar esse modelo RC. Ele não vai usar as equações de Shockley, tá certo? Tá? Nem esse modelo complexo de diferenças finitas para poder estimar de tensão. Bom, mas o problema é o seguinte, é que esse modelo, tá certo? Ele não é muito bom para predizer o valor exato da corrente, tá certo? A corrente naquele instante é tantos microamperes, tá certo? Ele não é bom para isso. Mas os caras viram que ele dá uma precisão bem razoável para prever o atraso, tá certo? Da porta lógica. Que é tudo que você quando está projetando no circuito digital, você se preocupa. Se você estivesse projetando no circuito analógico, esse modelinho RC não seria bom, porque você precisa saber exatamente o valor da corrente, certo? Tá? Mas se você projetar no circuito digitais, ele vai dizer, não, essa porta lógica dá um atraso de 20 picosegundos, tá certo? Nessa tecnologia aí de 130 nanômetros, por exemplo, tá certo? Tá? E com uma precisão de mais ou menos 3-4%, tá certo? E aí, pô, tá bom demais para você poder fazer simulação. Tá? Bom, então o que a gente vai fazer na próxima aula vai ser justamente isso. Na próxima aula nós vamos usar aquela equação nossa, tá certo? E derivar uma resistência equivalente àquela equação, certo? E aí vamos pegar essa resistência, mostrar como essa resistência se comporta para o NP, tá?
E aí, finalmente, derivar, então, um modelo RC para o nosso transistor. Certo? Usando as capacitâncias de gate e as capacitâncias de parasitas. Certo? Com esse modelo RC, tá certo? De mão dele, com o posse deles, a gente vai ver como é que a gente faz uma estimativa de atraso de portas